Bom dia! Bom dia, meus alunos do 7º ano A, do 7º ano B, do Colégio São Salvador. Eu, a professora Rosângela, irei dar continuidade aos nossos assuntos. Semana passada nós falamos um pouco, da China e do Japão. E hoje nós iremos falar um pouco, dos povos africanos. Então, a unidade 3 do nosso livro, ele fala um pouco dos povos da África. Conhecer a história da África. Ou seja, conhecer um pouco da história da África e conhecer um pouco da nossa história também. E ele dizia assim: você sabe quanto a herança étnica e cultural africana é importante para nós? De acordo com um ponto de vista sociocultural, o Brasil pode ser definido como um país de grande diversidade cultural, em termos religiosos, artísticos, musicais, culinário, entre tantos outros aspectos. Diversas características físicas de muitos brasileiros e vários costumes que fazem parte do nosso dia a dia foram herdados dos africanos. Entre o século XVI e o século XIX, foram trazidos para o Brasil milhões de africanos por meio do tráfico de escravos. Muitos alimentos de nossa culinária, alguns ritmos musicais, inúmeras palavras do nosso vocabulário, técnicas e tecnologias, costumes e também expressões religiosas são de origem africana. Ou seja, gente, nós utilizamos várias coisas que foram, que vieram com os africanos para o Brasil. Infelizmente, através do tráfico pelo Atlântico, que nós herdamos essas características. Sociedades e culturas da África. Então, os povos da África, os povos africanos, desenvolveram uma grande diversidade cultural, de costumes e de conhecimento, como a metalurgia, o artesanato, a música, entre outros. Vejam só, a capoeira, por exemplo, que muitas das pessoas praticam como esporte, outro como dança. Ela chegou aqui no Brasil de uma forma não só de diversão, mas era uma forma de proteção do próprio negro africano, quando usava a capoeira para também se proteger. Uma forma de diversão e uma forma de proteção. Muitos desses conhecimentos foram trazidos para o Brasil pelos africanos. Esses conhecimentos se transformaram com o passar do tempo, muitas vezes ganhando novos significados, de acordo com o contexto histórico vivido. Não é isso, gente? E aí, para então observarmos, como nós temos muito da cultura africana no nosso dia a dia, aí eu coloquei aqui essa imagem que fala um pouco. Nós e a África, dominação portuguesa no século XVII. Então, gente, esse assunto que nós falamos da África, como os africanos viviam na própria África, mas não podemos deixar de falar essa relação, esse conhecimento que tivemos próximo também, que foi quando eles vieram para o Brasil, com a dominação portuguesa no século XVI. E a maior quantidade deles vieram no século XVII. Escravos trouxeram elementos da cultura africana, que nós vemos aqui a música, nós observamos aqui a culinária, observando aqui também, que faz parte da culinária, aqui alguns instrumentos musicais, dança, música, a questão da religião, Iemanjá. Tudo isso nós herdamos justamente dos africanos, E aí o vocabulário, forma de falar, às vezes até modo de se vestir, também, isso herdamos desses povos. Então, a diversidade do continente africano. Então, vamos falar um pouco do continente africano. Então, gente, a África é o terceiro maior continente do planeta, com extensão territorial, com aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, o que vale a cerca de 4 vezes o tamanho do nosso país, do Brasil. O continente africano é banhado pelo Oceano Índico e pelo Oceano Atlântico. Possui também enorme diversidade natural. Existem várias riquezas. Infelizmente, hoje e na época da colonização, a África foi saqueada pelos colonizadores europeus. Então, não é mais aquela riqueza que teve antes do confronto com os europeus. Mas a África existe uma grande riqueza natural. Não é isso? Desde a antiguidade, rios como o Nilo, o Congo, o Níger,
foram importantes para o desenvolvimento da agricultura, para a formação de cidades e reinos e também para a circulação de pessoas e mercadoria. Eu não sei se vocês lembram quando nós falamos um pouco do Egito. E a gente colocamos, né, a importância do Rio Nilo para o povo dos egípcios. Que se não fosse o Rio Nilo, era impossível a sobrevivência do Egito, né, do povo egípcio. O deserto do Saara, ao norte do continente, era habitado por diversas sociedades. Essa sociedade podia ser nômades, podia ser seminômades ou podia ser, né, sociedades sedentárias, que se dedicavam a atividades agrícolas, pastoreio e comércio. Então, você já observa que eles tinham várias atividades. Além da agricultura, além do pastoreio, também eram grandes comerciantes. E o comércio da África vai ter uma grande ligação com, né, os árabes. Há mais de 2.500 anos, nas regiões das savanas e floresta ao sul do Saara, chamada África subsaariana, desenvolveram-se sociedades formadas por caçadores e coletores e sedentárias, que criavam técnicas agrícolas e metalúrgicas, confecções de diferentes tipos de instrumentos, como armas, objetos de ferro, de cobre e de ouro, porque a região africana era muito rica em ouro. Para vocês terem uma ideia, muitos africanos trocavam ouro por sal. Ah, mas o sal é um produto sem valor. Mas naquela época o sal era um produto muito valioso porque fazia com que conservasse os alimentos. Então, forma de organização social e política. Aí eu coloquei aqui. As sociedades africanas, existiam vários tipos de sociedade, né? Adotaram ao longo de sua história diversas formas de organização social e política. Além de pequenas comunidades, né, formadas em aldeias, também existiam grandes, né, sociedades, grandes impérios, até com a figura de um rei, né, de alguém para poder administrar. Então ele coloca, né, com a existência de desde pequenas comunidades, reunidas em aldeia, até grandes impérios formados, né, por vários reinos. Os Zulus, né, o povo Zulus, o membro mais importante da aldeia era considerado o chefe. Então, na aldeia dos Zulus, né, o chefe, a pessoa mais importante, né, ou mais experiente, era considerado o chefe. Pois possuía conhecimento e condições de manter a justiça, o bem-estar da comunidade, cabia ao chefe a responsabilidade de julgar crimes e atribuir castigo em decorrência deles, distribuir terras às famílias e liderar os guerreiros em épocas de guerra, como as de expansão. A maioria da sociedade africana baseava-se na fidelidade a esse chefe e nas relações de parentesco. Então, além de ter, né, essa fidelidade ao chefe, também tinham relações entre parentesco, que muitas das vezes era por meio de casamento, até para aumentar seus reinos e aumentar seu poderio. Quando ocorria guerra, era comum que as aldeias se aliassem formando confederações, ou seja, eles se reuniam para poder vencer o inimigo. Então, era chamado, essa reunião, né, essa aglomeração era chamada confederações. Algumas sociedades constituíram reinos sob a responsabilidade do chefe, com maior poder, que era o rei, e com autoridade sobre os demais chefes. Então, o chefe tinha o poder, né, sobre as demais pessoas. Nos reinos havia uma capital, onde se concentrava a administração e o centro comercial, com grande circulação de pessoas e de mercadoria. Ou seja, nessa sociedade já tinha reino, já tinha uma capital, onde tinha uma grande circulação de pessoas, uma grande circulação do comércio, né, para eles, né, mas isso também tinha um grande administrador. O comércio é a relação entre os povos. Então, foi através do comércio, gente, que existiu uma grande relação entre os povos africanos e os povos de outros continentes. Principalmente, como eu falei para vocês, os povos árabes, né? Que foram uns que tiveram contato com os africanos, né? Os povos do Oriente tiveram grande contato com os povos africanos. Então, como era esse contato? Através das trocas comerciais, eram grandes comerciantes. Então, as trocas comerciais foram muito importantes no cotidiano dos povos africanos desde a antiguidade. As comunidades ribeirinhas podiam trocar peixe por grão, produzidos nas savanas. Os habitantes das florestas, por sua vez, podiam oferecer tubérculos e receber animais criados, né, nos planaltos. Produtos como ouro, noz de cola e marfim podiam ser trocados por sal,
tecidos, escravos, entre outras mercadorias. Gente, quando nós falamos, né, trocado por escravo, a gente mostra o quê? Que na própria África já existia escravidão entre eles. Tá entendendo? Então a escravidão não foi só, né, desde a antiguidade já existia essa escravidão, né? Mas não foi só quando os europeus entraram lá, que capturaram e trouxeram para os seus continentes ou para as suas colônias, não. Na própria África já existia esse confronto entre eles e muitas, né, pessoas, né, prisioneiros, era justamente o que é chamado prisioneiro de guerra. No confronto, aquele povo dominado acabava sendo, né, se tornando escravo. O comércio era feito tanto de longa, tanto de curta, né, como de longa distância. O transporte das mercadorias era feito a pé ou no lombo de burros e de camelos. O comércio de longa distância era realizado por rios ou por deserto em caravanas de camelo. Ou seja, o comércio de pequena distância, ele utilizava o quê? Podia ser a pé, né? Quando era perto, né? De pequena distância, não de longa. Tanto de burro, né? No lombo do burro, como também camelo. Já o transporte de longa distância, ele necessitava o quê? Né? Muitas das vezes dos rios. É isso, foi realizado por rios ou pelo deserto em caravanas de camelo. Né? Por isso, assim, algumas regiões, como ele fala, regiões ribeirinhas, eles utilizavam o comércio justamente, né, o comércio marítimo. Aqui ele fala um pouquinho também das trocas comerciais para você ver o que eles trocavam um produto com o outro. O comércio a de troca levava o sal e cobre para trocar por ouro e nós de cola. O sal era muito valioso, como eu falei, por conservar os alimentos. Em algumas regiões ele valia como ouro, para vocês terem uma ideia, né? Como eu falei também. Né? Mas o sal, a gente compra baratinho. Hoje você compra um sal barato, mas naquela época não. Lembra que nós estamos falando uma época distante, não é isso? Nós não estamos falando na época moderna, nós não estamos falando na época contemporânea, nós estamos falando na época mais distante, na época mais antiga. Com o tempo, a variedade de produtos aumentou. Ou seja, escravos, plumas de aves, esmeralda, animais selvagens, vinho, cerâmica, vidro, tecidos e metais. Ou seja, era também comercializado entre eles e outros povos. E mais, o principal produto das trocas era as ideias, intercâmbio cultural. Por que a gente diz intercâmbio cultural? Porque existia o contato com outros povos, as ideias de outros povos, ele acabava adentrando para suas ideias. Uma dessas questões é a questão religiosa, para vocês terem uma ideia, né? A religião de um povo, que nem a religião islâmica e o cristianismo que vai chegar na África. Ele coloca aqui a escravidão na África antes do século XV. Século XV, nós estamos falando do século, né, na idade moderna, né? Nós não estamos nem falando da idade medieval e nós não estamos falando da idade antiga. Mas nós estamos falando, né, da idade medieval. Então já existia essa escravidão. A escravidão é uma prática muito antiga na história da humanidade e foi praticada de diversas maneiras por vários povos, lugares e épocas diferentes. Para vocês terem uma ideia, existem três tipos, né, três épocas diferentes, distintas. Na época antiga, a escravidão era praticada, né, de que forma? Através da guerra e através, né, de dívida. Então existia escravidão por guerra e escravidão por dívida. Eu devia a alguém, não conseguia pagar, eu poderia me tornar uma escrava, ou se eu tivesse um filho, eu poderia dar meu filho, né, em troca, né, para se tornar escravo pela minha dívida. E isso na antiguidade. Então, a forma mais comum de escravidão na antiguidade era por guerra e por dívida. Na Idade Média, era uma escravidão, que ele falava essa escravidão servil, né? O servo trabalhava na terra dos seus senhores feudais, né? Em troca de uma certa proteção, tá entendendo? Mas era explorado, né? Praticamente passar necessidade, era uma forma de escravidão também. Na Idade Moderna, a escravidão praticada na África foi aquela escravidão. Os próprios africanos, além de escravizar seus povos, eles trocavam também por produtos com os europeus. Rum, né? Trocar por fumo, né? Por moeda, por armas, né? Muitos deles trocavam por quê? Pegava-se os negros, né? Os escravos, e vinha para as suas colônias, trabalhar nas suas colônias. Muitos desses escravos não ia para a Europa, vinham para as colônias que pertenciam a algum europeu, né?
que nem aqui a colônia portuguesa, que nem a colônia inglesa. Então existia, vocês podem observar que tem regiões que ele tem mais negros, né, mais africanos, do que outras regiões. Em muitas sociedades africanas, as pessoas eram escravizadas nas seguintes situações: como prisioneiros de guerra, quando cumpriam penas por determinados crimes ou por não quitar suas dívidas. Então aqui nós falamos o quê? Que na antiguidade existia dois tipos: a por guerra e a por dívida. Lá também existia, para quitar suas dívidas. Então lá também existia esse tipo de escravidão. Na sociedade africana, a escravidão de pessoas era uma forma de aumentar o número de súditos de um reino, disponibilizando mão de obra para a realização de obras públicas ou para fortalecer o exército, né? Por exemplo. Então, a forma dele escravidar lá era uma forma de quê? De aumentar seus súditos, as pessoas que, né, que eles iam dominar, e também para poder trabalhar, né, nas obras e aumentar o seu exército, né? O exército para poder lutar com outros povos. As pessoas escravizadas costumavam trabalhar na agricultura, na mineração, né, isso, e prestar serviço doméstico. Muitos escravos que vieram para o Brasil na época colonial, eles foi quem trabalharam aqui. O Brasil, ele é um país formado, né, com relação, existe uma miscigenação, né, o Brasil é um país onde existem três culturas distintas, né, que é a do índio, que vivia aqui, do europeu, que no caso os portugueses, quando vieram para aqui, e também do africano, que vieram para trabalhar aqui. Tá entendendo? Então nós temos muito da cultura do africano, porque foi eles quem trabalharam, foi eles quem construíram, foi eles que fizeram. Tá entendendo? Não o próprio português. As expressões religiosas africanas. Então, como eu falei para vocês, né, o contato comercial fez com que adentrasse na África duas religiões distintas que vieram de outras regiões. Por exemplo, em algumas regiões o islamismo era predominante, e em outras o cristianismo. Duas religiões que não nasceram na África. O islamismo nasceu, né, na Península Arábica, né, fundado por Maomé, e o cristianismo vai surgir aonde, né, vai ser uma região mais na Europa. Mas há várias outras crenças e religiões antigas, que são chamadas de tradicionais. Então existiam também as religiões tradicionais que eram praticadas basicamente pelos africanos. Uma característica que aproxima as chamadas religiões tradicionais é a relação que diferenciam, né, diferentes grupos africanos estabeleceram entre o mundo natural, né, que era o concreto, no qual vivemos, e o sobrenatural, das divindades, né, do sagrado. O mundo sobrenatural, que era muitas das vezes o que eles viviam, né, era habitado pelos espíritos dos antepassados e por uma grande diversidade de deuses. Esses seres sobrenaturais controlavam as forças da natureza, entre outros aspectos, que interferiam o mundo dos seres humanos. E aí, gente, como eu falei, né, uma das religiões que adentraram na África é o islamismo e o cristianismo. Então vamos ver um pouquinho do islamismo. O islamismo na África é uma religião monoteísta, criada e difundida pelo profeta Maomé, que se baseia na crença de um único Deus, que nem o cristianismo, né? O único Deus dele é Alá. O islamismo teve origem no século VII, na Península Arábica, como eu falei, no Oriente Médio, e a segunda maior religião do mundo, em número de seguidores, que são chamados de muçulmanos. Então, os seguidores do islamismo são chamados de muçulmanos. E a primeira religião, a maior, é a qual, professora? É o cristianismo. Ainda é o cristianismo, apesar que hoje nós temos uma variedade de outras religiões que têm um grande crescimento. O intercâmbio comercial e cultural. Então, esse contato, né, esse intercâmbio, fez com que justamente a abrangência crescesse justamente, né, o islamismo. O islamismo se difundiu, influenciou diversos povos, principalmente por causa da circulação e troca de mercadoria que ocorria nas rotas transsaarianas. Então, esse comércio que era chamado, né, o comércio transsaariano, essa rota, teve um contato muito grande dos árabes com os africanos. Esse contato entre árabe e africano foi com que fizesse que muitos, né, acabassem seguindo o islamismo. Essas trocas comerciais promoveram também o intenso intercâmbio cultural entre a sociedade africana. O Império Mali, por exemplo, formaram o grande centro de difusão do muçulmano. Então, eles formaram o grande centro muçulmano,
com mesquitas, bibliotecas e universidades, para vocês verem, né? Então, o Império de Mali, que nós iremos ver na próxima aula, quando nós formos na nossa próxima aula. Então, você vai ver o quê? Que eles formaram o quê? Eles construíram mesquita, porque os muçulmanos, né, o islamismo, eles não falam na igreja, eles falam o quê? Nos cultos, nas mesquitas, eles se reúnem em mesquita. Além disso, as bibliotecas e também universidade. Sociedades nômades do deserto, como, né, os Tuareg, também foram islamizados. Então, os Tuareg, né, que era uma sociedade nômade que vivia no deserto, né, eles também acabaram adotando, seguindo o islamismo. Eles também foram um dos principais difusores do islamismo na região do Sahel. Ou seja, difundir o quê? Divulgar a religião islâmica e fazer com que outras pessoas acabassem, né, isso seguindo o islamismo. Aqui ele mostra, gente, um mapa, né, que vocês podem ver a expansão, expansão islâmica. Sendo uma religião de mercadores, de forma muito rápida, no século VII e o século VIII, o islamismo se expandiu em toda a Arábia, Oriente, Norte da África, chegando até a Península Ibérica. A Península Ibérica é a região onde está ali Portugal e Espanha. Ou seja, na Europa, dominada pela igreja cristã. Então, por quê? Na Europa, quem dominava basicamente toda a Europa era a igreja cristã, o catolicismo. Então, mesmo assim, ela conseguiu chegar na Europa. Algumas pessoas também, né, começaram a seguir o islamismo. Então, gente, nossa aula, né, basicamente é isso. Qualquer dúvida, vocês podem, eu vou estar de plantão das 8 horas até as 12 horas. Vou deixar essa atividade aqui para vocês, anote para fazer. Responde as atividades das páginas 82 e 83. Para responder essa atividade da página 82 e 83, vocês vão fazer a leitura da página 70 à página 80. Vocês vão achando, né, as respostas. Né? Bons estudos. Os que se queixam do vento, o que espera que mude e os que procuram ajustar as velas. Tenham todos um bom dia. Meu muito obrigado e até a próxima.